Bem-vindo ao nosso programa de hoje com o André Gerra, consultor e sócio da Falcone, consultoria líder do Brasil em gestão. A pauta do dia é liderança, cultura organizacional, diversidade e inclusão. Esse é o G2 Entrevista, sou Gláucia Vieira da G2, uma consultoria SAP Business One, um sistema de gestão para empresas em transformação. Lembrando ainda que você pode também ouvir nosso programa no Spotify, só buscar por G2 Entrevista. Vamos começar? Gerra, super obrigada por aceitar o meu convite e estar com a gente aqui nesse episódio tão especial do G2 Entrevista. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre a Falcone. Bem-vindo. Legal, obrigado, Gláucia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo da hora. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar, né, conhecimentos, experiências sobre esse tema tão rico, tão importante, tão intrigante, que é a liderança e que é também a cultura organizacional. Né? São temas que, principalmente nesse último ano com a pandemia, tornaram-se ainda mais relevantes, né? Dado que a gente começa a perceber, aliás, várias empresas já percebem, outras menos, mas que o nosso resultado, no fundo, ele depende das pessoas. Uma empresa é um grupo de pessoas que trabalha junto para atender outros grupos de pessoas, que são os clientes, os acionistas, os próprios funcionários, né, as famílias dos próprios funcionários e a sociedade como um todo. Mas a gente vai poder falar disso bastante hoje nessa conversa e é uma alegria estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Falar um pouquinho de mim agora, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, estou na Falcone há 20 anos, né? Hoje eu sou sócio da empresa, sou também, além de consultor, né, atendendo clientes, sou um dos especialistas da FIRST, que é a Falcone Road of Skills and Talents, que é uma empresa, uma spin-off da Falcone, voltada para o desenvolvimento de competências aliadas às competências do século XXI, né? Então é uma alegria também atuar como mentor em alguns dos módulos da FIRST, é algo que tem me motivado bastante também nos últimos anos, trabalhar com essa questão de gente e de liderança. Então, estou na Falcone desde 2002. Além disso, eu sou conselheiro de algumas empresas pequenas, sou empreendedor também, tenho uma boutique de desenvolvimento de negócios, faço trabalhos voluntários de mentoria e também ajudo pequenas empresas em sua gestão, né? São trabalhos voluntários que eu faço, além de dar curso de noivos na igreja, né? Também é um trabalho que eu faço, de ajudar a formar os novos casais, né? E que tem a ver com liderança, né? Porque tem a ver com pessoas e relacionamentos. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de relacionamentos. Então, sou casado há 13 anos e tenho 3 filhos, a Maria, a Sofia e o Miguel, com 11, 9 e 8 anos. É uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho das experiências e das trajetórias da minha vida, não só do meu trabalho, mas da minha vida. Um ponto importante, né, de liderança, porque liderança tem a ver com gente, é que muitas vezes a empresa quer formar líderes para liderarem, desculpem o pleonasmo, mas para liderarem profissionais. E a gente lidera pessoas. E pessoas, não existe isso. E eu lembro o Jorge Gerdau uma vez dando uma palestra num dos encontros da Falcone, ele falou assim, olha, não existe essa coisa de que quando a pessoa passa na catraca da fábrica, ela deixa todos os problemas pessoais dela lá fora e vira o profissional, e a gente tem que cuidar só do profissional. Isso não existe. Hoje em dia, então, com a pandemia, né, a gente está em casa, às vezes, trabalhando, então assim, é preciso considerar, e aí aquela palavra que ficou até um pouco batida, mas ela é muito real, importante, que é a palavra holística. Então a gente precisa entender a pessoa como um todo, né? Uma pessoa que tem uma história, uma pessoa que tem desejos, que tem necessidades, e aí eu lembro que a Flávia no primeiro webinar falou de Maslow, né? Então a gente faz um link, a pirâmide de Maslow é muito importante nesse sentido, né? De entender a empresa, o gestor, o líder, entender as necessidades das pessoas, para que a empresa seja um canal para satisfazer da melhor forma possível essas necessidades. Considerar a pessoa como um todo é importante. E, para isso, a gente chega naquela questão do interesse genuíno. É uma pergunta que todo líder deve se fazer. O meu interesse genuíno é pela pessoa ou eu considero a pessoa apenas um recurso que eu tenho para atingir minha meta?
Essa é uma pergunta, às vezes, dura, né? E quando a gente para pensar, nós como líderes, nós estamos considerando as pessoas do nosso time como recursos para atingir o resultado que vai fazer minha área se dar bem, né? Às vezes meu cliente, sim, né, se dá bem, mas a gente faz isso à custa de quê? Qual o preço que a gente está pagando para isso? E será que a gente está fazendo algo sustentável com as pessoas? A gente está considerando as pessoas, né, de forma holística, de forma sistêmica, considerando as necessidades delas, porque senão a gente vai ter 1, 2 ciclos bons e no terceiro ciclo a gente já não vai ter mais as pessoas, não vai ter as pessoas com aquela energia que elas precisam para dar o seu melhor. Então, uma pergunta que fica para a gente como líder é: nós realmente temos interesse genuíno no desenvolvimento das nossas pessoas, ou estamos tratando nossas pessoas como recursos humanos que a empresa tem para satisfazer as suas necessidades? E esse interesse genuíno, ele é muito importante, porque ele traz uma outra palavra importante no contexto de liderança, que é o autoconhecimento. A gente tem que olhar para dentro e perguntar quais são as nossas intenções. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, né, que eu tento trazer comigo também, né? A grande métrica de sucesso do líder, ou uma das grandes métricas de sucesso de um líder, é se ele está formando pessoas melhores que ele. É importante que cada líder se conheça e se conheça profundamente para saber se o seu interesse real é do desenvolvimento das pessoas que estão com ele ou se o seu interesse real é simplesmente em bater as suas próprias metas e usar as pessoas como recurso. Porque se a gente tem um interesse genuíno nas pessoas, a gente tem resultados mais sustentáveis, a gente consegue delegar mais, dar mais autonomia, porque as pessoas vão retribuir esse interesse com um interesse genuíno na missão. Teremos, então, uma missão compartilhada, né? E aí vem outra questão importante para o líder. Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? O time está dentro dessa mesma missão, entende o significado dessa missão? São questões importantes e que, se o líder não trabalha essas questões de forma consistente, de forma profunda com seu time, o time vira tarefeiro, vira um time que está ali. Eu tenho que terminar essas 3 tarefas hoje, essas 2 tarefas hoje, e o líder vira um gestor dessas tarefas. Ele planeja, sim, o que é importante, ótimo, com seu time. Ele cobra, o que é importante, sim, também, ótimo, mas ele esquece de trabalhar o porquê daquilo, o significado e a importância de cada tarefa. E, às vezes, o time se sente como assim: eu sou apenas um recurso dentro dessa empresa e um recurso que precisa entregar, e o time acaba se esquecendo do significado, da beleza disso. Eu não sou fã de Nietzsche, mas ele é um filósofo importante aí na história da filosofia, e ele fala uma frase que tem todo sentido, que diz assim, né, abre aspas: quem tem um porquê consegue enfrentar todos os comos, né? Comos entre aspas. E às vezes a gente esquece de trabalhar o porquê com o time, que é o propósito, e acaba cobrando os comos, e a energia do time para os comos, a capacidade do time gerar ideia para os comos, gerar ideias para os comos, fica realmente reduzida. E isso faz um ciclo vicioso, porque o time fica desengajado e desmotivado e acaba fazendo com que o líder precise gastar energia cobrando, fazendo junto, e essa energia não fica para criação, fica uma energia para cobrança. E ninguém gosta de ficar sendo cobrado. A verdade é essa: se a gente passar a cobrança, ela é benéfica e importante, mas quando necessária. E a gente percebe que tem gestor que considera a cobrança como a base da sua forma de liderar. Planejar e cobrar são ferramentas importantes, mas se elas são a base da sua liderança, eu acho que vale a pena uma autoavaliação de cada um de nós como líder a partir dessa constatação. Concordo plenamente. Acho que você já, na sua introdução, já trouxe coisas para a gente refletir como líder. Eu vou repassar para todo mundo lá na G2. Adorei sua fala. Vamos começar com as perguntas que eu preparei aqui para você. Eu acho que vai ajudar muita gente. Tem se falado muito em liderança, porque principalmente agora que a gente está remoto, como é que a gente faz isso nesse novo formato, né? Então, minha primeira pergunta, Gerra, vamos começar pela cultura organizacional. Então, a cultura organizacional das empresas estão sendo colocadas em prova no distanciamento, né? Tem muitos negócios que não foram possíveis serem mantidos com o trabalho remoto,
Mas, por exemplo, o nosso negócio, que é tecnologia, o seu, que é consultoria e tantos outros, a gente tem esse benefício de conseguir trabalhar à distância, e tem muita gente nessa condição. Então, as empresas que não tinham a cultura organizacional da empresa sólida, como é que faz agora que isso está sendo colocado à prova? Como é que eu corrijo o percurso das coisas e como é que eu faço isso agora à distância, se a minha cultura organizacional colocada à prova, eu percebi que não era sólida, que não estava enraizada no meu time? Essa pergunta é excelente, Glaucia, né? Porque a cultura ela é importante demais para o resultado da empresa no curto, médio e longo prazo, mas principalmente no longo prazo, para a sobrevivência da empresa, né? Tem empresas que definem belíssimas estratégias, né, baseadas em análise, em uma visão de mercado privilegiada, definem bons produtos, bons serviços, têm bons planos, boas ferramentas, né? Ou seja, a estratégia está toda definida, está bem desdobrada e vai ser executada. E aí, passa um tempo, a gente vê que a coisa não acontece. E aí a gente se lembra da frase de um dos papas, né, da administração, da gestão, que é o Peter Drucker, que é uma frase clássica, né, e eu vou repetir aqui porque tem tudo a ver com esse tema, que é, abre aspas, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Né? Essa frase é clássica, e ela é clássica porque ela é verdadeira. Né? A gente vai, a diretoria se reúne, faz um trabalho belíssimo, traça todos os planos, começa a executar e a execução não ocorre a contento. E aí a gente começa, é essa hora que a gente olha para a cultura. Né? E a pandemia, ela agravou isso, né? Porque algumas empresas adaptaram-se bem, outras tiveram muitas dificuldades com o trabalho remoto, como você falou. E geralmente o que a gente observa das empresas que se adaptaram bem é porque elas já tinham uma cultura de maior autonomia, uma cultura de propósito forte e uma cultura de autodesenvolvimento forte, de busca da excelência forte. As empresas que tiveram mais dificuldade, elas não tinham esses três fatores fortes, mas elas tinham fortes apenas o planejamento e controle, mas que demandava uma cultura onde o gestor ele precisa estar muito próximo das pessoas, e aí a distância do home office, né, prejudicou isso. Você não consegue estar ali o tempo todo. Antes o gestor estava na mesma sala, no mesmo ambiente, ele estava olhando, e a gestão dele era baseada nesse comando e controle. Eu comandava todo dia, controlava e ajudava, sim. Não é que o gestor é ruim, tá? Como gestor, ele é ótimo, mas como líder, ele não é bom. E aí, quando a gente é só bom gestor e não é bom líder, aí complica numa situação de home office, de trabalho remoto. Porque o comando e controle, ele fica prejudicado. Não está mais ao alcance dos olhos, ao alcance de 10 passos, uma pessoa com o líder. Ela vai ter que desenvolver autonomia, e se ela não vinha desenvolvendo autonomia, ela vai ter dificuldade. O líder tem que desenvolver propósito, porque o propósito que faz a gente se mover. E se isso não vinha sendo desenvolvido, a pessoa está ali sozinha no home office, no computador, ela vai ter mais dificuldade de se automotivar. Porque não tem o gestor ali, e aí, como é que está o tempo todo? E o gestor não pode mais ficar ali. E aí, deixa eu te ajudar, e às vezes com a melhor das intenções, né? Mas o gestor, ele era, desculpa a palavra aqui, um pouco babá, né? E essa situação também disparou um pouco de um sentimento de desconfiança, porque agora você não tem certeza, será que ele está fazendo bem o trabalho dele? Será que ele está atendendo o cliente? Ainda mais que tem essa, né? Você não está vendo como é que ele está se relacionando com o cliente. Porque os e-mails, a minha impressão é que assim, agora a gente usa menos e-mail, né? A gente usa mais vídeo, faz conferência, às vezes usa um WhatsApp para se comunicar, e os e-mails ficaram mais por uma questão de você documentar alguma coisa, alguma informação importante que merece isso. Mas, e aí você fica naquela crise de confiança, né, com algumas pessoas da sua empresa, é bem, bem delicado, bem complicado. Mas você falou de liderança, eu queria fazer um gancho aqui para a nossa segunda pergunta, que é justamente quais são as competências mais desejadas na liderança remota? A gente sabe, né, dos skills que um líder deve ter, cultivar, e que a gente tem também, como gestores, que a gente tem que ter esse compromisso com o desenvolvimento humano do seu time. Mas na liderança remota, o que você acha que os skills mais importantes desse líder? Excelente pergunta. E isso você concatenou dois assuntos importantes, porque você falou de confiança, eu queria explorar esse assunto, porque a capacidade de gerar confiança
entre o time é uma das skills mais importantes do líder. E aí, às vezes, a gente fala assim, você é um líder, né? E aquela pessoa que é muito mais gestor que líder. Ser gestor é importante. Eu não estou aqui em nenhum momento, pessoal, tirando a importância do planejamento, do bom planejamento, do bom controle, checar os resultados, tratar os desvios, fazer junto, isso tudo é fundamental, mas não é suficiente. Por quê? Uma das skills, e aí já respondendo a pergunta, concatenando com o que você falou antes, que é sensacional, uma das principais skills de um bom líder é a capacidade de gerar confiança. E aí eu vou perguntar, como gerar confiança? Os líderes das nossas empresas, eles são treinados em como gerar confiança, porque treinados em fazer um bom planejamento, eles são. Mas quem já foi treinado, que seja um módulo, fala assim, como eu gero confiança? É algo tão importante, Glaucio, e é a base. E eu vou pegar aqui, já está à mão. Esse livro, fica como sugestão, é um livro do Patrick Lencioni, que fala sobre confiança. Deixo para todo mundo pesquisar, dá um Google que vai aparecer milhões de figuras e explicações sobre isso, e leiam o livro. A pirâmide de Lencioni é a pirâmide da liderança. Ele explica nesse livro, e ela tem 5 níveis. Sabe qual é o primeiro nível, a base da pirâmide de Lencioni, que é a base para um time de alta performance e de motivação? Confiança. O líder pode ser um ótimo planejador, ele pode saber tudo sobre o negócio, ele pode saber fazer análises, ele pode ter todo o conhecimento do mundo e ser um ótimo professor. Mas se ele não construir um ambiente de confiança, construir e cultivar um ambiente de confiança, o aproveitamento do conhecimento dele vai ser minúsculo. Um time que não tem real confiança, né, em si próprio e uns nos outros, é um time que não está preparado para ser um time vencedor no longo prazo. E aí, olha que interessante. Então a gente está falando que uma das competências importantes para o líder é saber gerar confiança. Patrick Lencioni, no livro, ele diz, confiança é a base do trabalho em equipe. Como gerar confiança? Imagina essa pergunta, né, Glaucia? Pergunta para os líderes. Olha, vocês sabem planejar bem, agora, o que você faz para gerar confiança? E alguns vão falar, né, e é válido, olha, eu faço happy hour, né, eu converso com o time, a gente não vai ter tempo de explorar esse assunto, porque esse assunto confiança daria um livro, mas eu vou deixar algumas dicas de curto prazo aqui. Eu vou começar por aquela que é mais polêmica, geralmente. Fica uma dica também aqui, Glaucia e pessoal, de um TED da Brené Brown sobre confiança também. É um TED sobre um dos fatores importantes para se gerar confiança, que está no livro do Patrick Lencioni, que eu mostrei aqui, Os 5 Desafios das Equipes. Um dos principais fatores para se gerar confiança é vulnerabilidade. Olha que interessante. Aí eu vou perguntar, né, para todo mundo que está nos assistindo, você pratica isso junto ao seu time? Um bom líder, né, e aí eu vou buscar Dostoiévski, que fala uma frase que um homem inteligente é aquele que se chama de idiota pelo menos uma vez por mês, mas um bom líder, ele tem, eu não vou falar prazer, que pode ser muito forte, mas ele tem uma alegria genuína em dizer a frase, você está certo, eu estou errado, a sua solução é melhor. Um líder que passa muito tempo sem falar isso, tem algum problema aí, gente. Você está certo, eu estou errado. Pense nisso, isso demonstra interesse genuíno. Isso tem a ver com a vulnerabilidade. Mostrar-se vulnerável gera confiança. E às vezes o líder acha o seguinte, eu virei líder, eu não posso mostrar que eu estou errado, eu não posso fraquejar, eu tenho que ser a pessoa que dá as respostas. E hoje, né, tem vários artigos que mostram que o perfil da liderança do século XXI é muito mais um perfil de fazer perguntas poderosas, ao invés de ter as respostas. O mundo está mudando numa velocidade tão grande que querer ter todas as respostas é, no mínimo, prepotência e arrogância. Querer saber tudo e querer saber direcionar o time toda hora é um perigo para o líder. Então, a confiança é gerada, muitas vezes, a partir do momento em que o líder não só constata, mas demonstra essa vulnerabilidade. Porque as pessoas falam assim, nossa, eu posso errar também. Errar, todo mundo vai errar. Eu posso errar também. Então, é um ambiente de confiança. Um segundo ponto para gerar confiança, né? E isso é cultura, né, gente? Olha como é que a construção da cultura ela é importante. Isso tudo é uma construção de cultura, porque o líder ele é o principal ator da cultura. O líder é o principal ator da cultura. Se a cultura não está boa, olha as lideranças. A começar da primeira liderança da empresa. Ele é o principal ator da cultura. Ele dá o exemplo. Ele é o walk the talk. Né? Essa é a gente falar de autoconhecimento, que é algo muito importante também, né? Mas o walk the talk ele é fundamental. E aí eu já vou para o talk, que é o segundo ponto importante. Esse livro eu não estou com ele aqui agora, mas fica aí para vocês um livro escrito pelo Boris Groysberg. Ele é um professor
de Harvard, e ele nos deu um curso alguns anos atrás sobre liderança, e ele escreveu um livro. O livro chama-se Talk Incorporation. Ele escreveu um livro dessa grossura para falar só do poder da organização que trabalha as boas conversas, e principalmente as conversas individuais, one-on-one, como propulsoras de uma relação de confiança entre as pessoas e como propulsoras de autonomia, liberdade, busca pela excelência em cada pessoa. O interesse genuíno está por trás disso. Então, olha só, ele escreveu um livro, um cara de Harvard, para falar o seguinte: líderes, vocês podem fazer reuniões do time todo, quantas quiserem, mas se você não tiver periodicamente essa conversa one-on-one com cada um, para realmente conhecer a pessoa que está com você por inteiro, entender o momento, o cenário, quem é aquela pessoa, os desejos, as necessidades, para poder ajudá-la. E é uma conversa de muito ouvir, onde o líder mais ouve do que fala, né? Se você não fizer isso, a sua cultura provavelmente vai te atrapalhar no futuro. Pergunta para cada pessoa que está nos ouvindo, fica essa reflexão. No último mês, ou nos últimos 10 meses, quantas vezes você fez uma conversa one-on-one com cada pessoa do seu time? Se você falar uma, tá pouco. Bons líderes fazem, às vezes, de 15 em 15 dias. Né? Não precisa começar de 15 em 15 dias, você conversa olho no olho. Né? Como nós dois estamos aqui. E o líder, ele não é uma conversa para ele simplesmente dar diretriz, pelo contrário. É uma conversa para ele muito mais ouvir e gerar confiança. Né? Ouvir é algo importantíssimo, é uma habilidade, uma competência. Nossa, aí só te passando a palavra, é uma das principais competências que o líder tem que ter. É de saber realmente ouvir com interesse genuíno. E que escola de liderança treina as pessoas para isso? Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Então teremos mais André Gerra da Falcone com a segunda parte do nosso bate-papo no próximo episódio do G2 Entrevista. Siga o canal da G2, tem programa novo toda sexta-feira e lembre-se de curtir, comentar e sugerir novos temas pra gente. Até lá!